Olá, telespectador, estamos começando agora aqui na TV Assembleia mais um programa Ponto de Vista. Hoje o nosso programa é dedicado à sua saúde, à saúde do telespectador, porque nós vamos conversar com um médico nefrologista, Dr. Miguel Arcanjo Barbosa. É ele o nosso entrevistado de hoje e a quem inicialmente estamos agradecidos pela possibilidade de tê-lo aqui hoje no programa para que a gente possa conversar um pouco a respeito da sua especialidade médica, doutor Miguel. Aldemir, obrigado aí pelo convite. Estamos à disposição para mostrar aos telespectadores tudo sobre a nefrologia, as causas da nefrologia, as doenças, o que o antigo Cenefron fazia, hoje transformamos em Hospital Vida. Então, estamos à disposição sua. Antes de mais nada, como é que você se tornou médico e médico nefrologista? O porquê da busca pela especialidade? Eu sempre tenho uma curiosidade, porque normalmente há uma história no meio disso tudo. Para começar, eu sou sexagenário, né? Eu tenho 60 anos, então tenho 36 anos de formado, e eu já tenho 2 irmãos médicos, o Pedro, que é pediatra, e o Luiz Fernando, endocrinologista. Então, é uma casa com 2 médicos, ficava mais fácil a gente ter a mente de ser médico. Eu terminei na Federal, fiz os 2 vestibulares, tive a alegria de passar nos 2 vestibulares, na época era Ciências Médicas Federal, e aí fui me dedicando a essa parte da nefrologia, isso em 1975. Foi quando eu me transferi para São Paulo, fiquei 3 anos no hospital da Unidade de Transplante Renal do Hospital das Clínicas de São Paulo, onde eu fiz a minha residência, depois o título de especialista, e estava me preparando para ir para a França, onde eu ia fazer um mestrado lá na França, porque normalmente no Hospital das Clínicas, por ser um pessoal assim mais acadêmicos, eles entusiasmam os médicos a fazerem fora. Foi quando eu vim para aqui, para Maceió de férias, e na época era Dr. João Firma. E aí eu me transferi para Maceió e nós montamos o primeiro serviço de nefrologia e diálise de Alagoas, né? Isso em 1980. Fiquei na Santa Casa 10 anos, depois me transferi para o Hospital Ortopédico, montei outro serviço. Quando foi em 2000, nós montamos uma unidade satélite. Essa unidade satélite é uma unidade que é comentada por ser fora de hospital. É onde você monta todo o serviço. Nós começamos ali em frente à Praça do Skate, no Med Center, né? Isso há 12 anos atrás. E logo, 3 anos depois, nós fomos para uma sede própria, onde é ali na Ponta Verde, Rua Eliseu Teixeira. E montamos o Cenefron, que é o Centro de Nefrologia de Maceió. Nós montamos com uma casa, com 700 metros quadrados. Hoje nós estamos com 4.500 metros quadrados. Quer dizer, foi um... E hoje não é mais Cenefron, é Hospital Vida, né? Isso a gente vai, evidentemente, que daqui a pouco tratar com isso. mais detalhes. Agora, você passou nesse período, então, fazendo sua especialização lá em São Paulo, num hospital onde você tinha tudo que existia de mais avançado na atualidade, não é? Esse eu acho que é um grande problema de todos nós médicos que vamos para hospitais avançados, né? Para você ter uma ideia, o meu filho é médico, nefrologista. Você vê que os meninos de hoje são mais inteligentes do que nós. Eu fui residente da unidade de transplante lá da USP. Hoje meu filho é médico assistente da unidade de transplante, né? E terminando agora doutorado em transplante renal. Quer dizer, hoje cada um tem que se graduar, né? E qual vai ser a dificuldade? É ele implantar tudo aquilo que conseguiu nesses 4 anos de doutorado, de médico no USP, em termos de Maceió. É uma dificuldade, mas eu acho que com o tempo vai suplantando esses obstáculos e você vai implantando. Para mim foi muito difícil ser o primeiro nefrologista a implantar um serviço aqui em Alagoas, porque não tinha nada, ninguém nem sabia o que era hemodiálise, ninguém sabia o que era um rim artificial. Uma máquina grande, onde você fazia a solução dentro da máquina, onde você era o médico, enfermeira, tudo. Hoje não, as máquinas são muito modernas, todas automatizadas, todas informatizadas. Mas ainda assim o poder aquisitivo, o custo, impede que você ande
de uma forma paralela com os maiores centros, não, doutor Miguel? Hoje, para você fazer uma biópsia de rim, você tem que mandar para São Paulo. Você pode até fazer a biópsia daqui, mas você tem o trabalho de colocar no avião, mandar para o colega, fazer um contrato lá com qualquer hospital que possa ter biópsia para você depois ter o resultado. É a dificuldade. Hoje, aqui em termos de Alagoas, você faz não é só o trivial, mas você consegue, né? Em termos de hemodiálise, não. Todos os serviços aqui de Alagoas estão em pleno funcionamento e muito bom, porque as máquinas aqui são as mesmas de Nova York, são as mesmas da Alemanha, não tem nenhuma diferença em termos de máquinas. O tratamento é o mesmo. A diferença é a parte acadêmica que nós não temos aqui no estado. Doutor Miguel Arcanjo Barbosa, médico nefrologista, é nosso entrevistado hoje aqui no Ponto de Vista da TV Assembleia. Agora, o senhor falou aí sobre transplante, o senhor falou sobre hemodiálise. O nefrologista, ele trata exclusivamente disso? Que abrangência tem a nefrologia, doutor Miguel? Existe uma confusão muito grande entre nefrologia e urologia. O nefrologista é mais a parte clínica, é o tratamento das doenças do rins mais o transplante renal. O urologista é mais o tratamento cirúrgico. Quando a gente diz o seguinte, você vai fazer uma prostatectomia, a retirada da próstata é com o urologista. Quando você diz o seguinte, vou tratar a infecção urinária, vou tratar cálculo renal, vou tratar as glomerulopatias em geral, é tudo com o nefrologista. E todas essas patologias entram muitas vezes para insuficiência renal crônica. É aí que o nefrologista entra com tratamento de diálise ou diálise peritoneal. Quer dizer, de alguma forma ele trata de doença do setor urinário, do sistema urinário, podemos dizer assim, mas aquela parte que afeta os rins. Afeta os rins. E quando tem qualquer complicador que mereça ser avaliado cirurgicamente, a pessoa manda para o urologista, né? Vamos dizer, um tumor, você detecta. O nefrologista é como se fosse um clínico. Ele faz um diagnóstico, ele identifica o problema, se é para ele ou se é para... Vamos dizer, você tem um cálculo chamado cálculos coraliformes, é aquele cálculo grande, é um cálculo de 2 centímetros, de 3 centímetros, que você não consegue retirar. Então você manda para o urologista para ele fazer cirurgicamente. Então, a urologia está diretamente relacionada com a nefrologia, como eles também caminham para nós quando não é a parte de cirurgia. Quando a parte não compete a eles, aí eles passam para o nefrologista. Para o nefrologista o que são os rins, doutor? Que imagem a gente poderia fazer dos nossos rins? Os rins é o nosso filtro, né? É onde você tira todas as impurezas. Então, todo o sangue que é metabolizado pelo organismo passa pelos rins, onde ele é retornado, o sangue limpo, e ele é eliminado as toxinas sob a forma de urina. Né? Quais são as maiores toxinas? Ureia, creatinina, potássio, magnésio. Essas são as toxinas que quando o rim para, ele começa a dar complicações maiores no organismo. Então, as duas maiores doenças, patologias que a gente detecta para a insuficiência renal são o diabetes mellitus e a hipertensão arterial. Né? Hoje nós temos lá no nosso Hospital Vida 310 pacientes fazendo hemodiálise. Desses 310, eu acredito que 2/3 estejam relacionados com diabetes mellitus e hipertensão. Né? O que é que isso acontece? A hipertensão arterial, o normal é 12/8, 11/8, no máximo 13/8. Quando as pessoas têm alteração dessa pressão, vai para 18, 19, 20, muitas vezes são assintomáticos, nem percebe, né? E isso, mas automaticamente está gerando problema no rins. As células dos rins estão sendo danificadas, o contrário do coração. Quando há uma hipertensão arterial, a pessoa tem pressão alta, o coração aumenta de volume, ele se dilata, dá uma sobrecarga ventricular. Então, todo paciente que tem hipertensão, normalmente ele poderá ter ou tem insuficiência cardíaca. Com rins é o contrário, ele atrofia. Então, o coração aumenta e o rim atrofia. Quando ele atrofia, ele lesiona todas as células, os néfrons. Ele lesiona as células não filtram mais e todas aquelas toxinas que deveriam ser eliminadas pela urina ficam contidas dentro do sangue. Aí é que começa o problema. Se você tem uma taxa de ureia normal que é de 30 a 40, eles começam a ter 70, 80, 90, 100. Aquela ureia danifica vasos, aquela ureia dá coma urêmico, aquela ureia dá hemorragias e outras substâncias mais que vão, creatinina,
Creatinina normal é 0,8 a 1,2. Normalmente ela sobe para 8, para 9, para 10. Ali também é um agente tóxico. Então, são vários agentes. No termo mais vulgar, é como o pessoal diz, é a urina misturada com sangue. Tanto é que o paciente que faz hemodiálise, ele tem um hálito de sabor de urina, aquele cheiro de urina, eles sentem isso. Isso mostra que ele não está sendo bem dialisado. Aí a gente tem que dialisar melhor para tirar aquela sensação de cheiro de urina que ele tem. Entendeu? Então, o rim não filtrando bem. Agora, ele tem uma graduação que vai de 1 a 5. A pessoa que tem, vamos dizer, um diabetes mellitus, quais são as consequências do diabetes mellitus assim, mais comuns? É a insuficiência renal, a diminuição da acuidade visual, que ele começa a perder, né, pelo aumento da hemorragia também dentro da visão, e vasculite, onde ele começa a ter problema nas extremidades, muitas vezes temos que amputar. Então, hoje nós temos pacientes lá que a gente tem paciente cego, com insuficiência renal e amputado. Tem outros que só têm insuficiência renal, tem outros que têm insuficiência renal e com pernas e braços amputados. Então, é uma doença também muito degenerativa. Então, a hipertensão arterial e o diabetes mellitus são essas duas doenças que mais acometem. São os principais, não é? Mas não são as únicas, não é? E aí a gente vai falar sobre outras questões ligadas ao rim aqui durante o programa. Mas quando eu perguntei sobre o rim, funcionamento, e o senhor escreveu muito bem, eles são dois. E como é o funcionamento dos dois? Porque quando ataca um, ataca o outro, como é que funciona isso, essa duplicidade, doutor Miguel? Olha, a sabedoria da natureza, do nosso Deus, foi muito sábio em colocar os dois rins. E nós só usamos 1/3 de cada rim. Isso por quê? Porque a mulher, quando engravida, ela utiliza aquele outro terço. Então, a mulher grávida, ela utiliza 2/3 do rim. Ainda tem mais um sobrando. Por algum motivo, você quando perde um rim, você tem um outro rim, chama-se rim vincariante. Ele assume a responsabilidade daquele rim. Tanto é que milhões de pessoas nascem com um rim, você só sabe depois de um raio-x ou na biópsia, e a pessoa vive 80, 100 anos e nunca teve problema de rim. Então, um rim, você perdendo o rim, você vive muito bem para outro rim. E agora, qual é a questão? É que quando você tem uma doença, normalmente não acomete só de um rim, acomete sempre nos dois rins. Porque quando você tem o diabetes mellitus, a lesão são nos dois rins. Quando você tem infecção urinária, você pode ter de um rim, mas você pode ter dos dois rins. Hipertensão arterial lesiona os dois rins. Então, quem tem problemas relacionados a essas patologias, essas doenças, sempre são os dois rins. A medicina ainda não sabe explicar, mas é o que a gente vê no dia a dia. Quer dizer, para ser atacado, eles funcionam com um só. Com um só. Normalmente. E aí acabam sendo os dois lesionados. Vamos dizer, se você tem um cálculo renal que começa a criar muito pus, o urologista normalmente retira aquele rim. Você fica com rim único. Você vive a vida toda com rim único, certo? Você tem infecções urinárias que pode atacar um rim só, né, ou pode atacar os dois rins. Ele chama pielonefrite aguda e pielonefrite crônica. Esse sim, você pode ter a felicidade de tomar um antibiótico e regredir e ficar bom. Como você pode já ter lesões naquele rim, né? Ou seja, quando é uma lesão deste outro tipo e não provocada por pressão alta, não provocada por diabetes, ataca um só e o outro pode ficar fazendo as funções do outro. Muito bem. E às vezes as pessoas, há pessoas, por exemplo, doutor Miguel, o senhor falou que tem gente que nasce com um só. Com rim. Mas às vezes acontece de nascer com um sadio e outro não? Não, é difícil. Porque acontece o seguinte, você pode nascer com um rim congênito atrofiado. Você pode até... Mas a pessoa não vai sentir nunca. Só vai ficar sabendo. Por quê? Porque o outro rim vicariante assumiu. É como transplante. Você faz um transplante doador intervivos, onde a pessoa doa, vamos dizer, um pai, um irmão doa o rim para um familiar e a pessoa sobrevive a vida toda com o rim. Os dois? O doador e o... O doador e o receptor. Não tem problema. Isso não existe. Olha, eu trabalhei em transplante 5 anos, né? E essa vida toda, eu nunca vi um doador ter complicações por doação de rim, certo? Normalmente não. A gente vê o seguinte, aquele receptor perdeu o rim,
por uma questão de imunidade, uma questão de rejeição. Mas quem doou o rim nunca tem problema só por ele ter um rim. Pode ser o seguinte, um traumatismo, uma pessoa, uma pancada, quem dá um rim tem que ter algumas precauções. Né? Não pode perder o único não que pode tem. perder o único que Doutor tem. Miguel, me permita fazer um pequeno intervalo, nós voltaremos dentro de um minuto no programa Ponto de Vista, que hoje está conversando com o médico nefrologista Miguel Arcanjo Barbosa. É só um minuto e nós já voltamos. Pela TV Assembleia, você está assistindo mais um programa Ponto de Vista. Hoje nós estamos conversando com o médico nefrologista Miguel Arcanjo Barbosa. Doutor Miguel, nós falamos aqui agora há pouco sobre o primeiro bloco, não é? Sobre as lesões nos rins, provocadas pelo diabetes, por hipertensão e também por outros fatores. Que outros fatores podem provocar lesões nos rins? Existe fora desse, em menor escala, mas existe as glomerulonefrites, né? Hoje as mães têm muitas vezes muita preocupação com a chamada glomerulonefrite difusa aguda. É uma glomerulonefrite que chama muita atenção em criança, que é provocado por um germe chamado Streptococcus, que ele vai para a garganta ou então vai para a pele, e isso gera um problema muito sério porque os sintomas são muito fortes. Um desses sintomas é a criança começa a inchar e outro começa a urinar vermelho, começa a urinar sangue. Então isso preocupa muito. Mas são doenças benignas, são doenças que normalmente a gente passa os antibióticos, alguns bezetacil, né? Mas existe uma reversão dessa lesão. Existem outras doenças chamadas síndrome nefrótica. Essas são as mais complicadas, são mais acadêmicas, onde você tem, são doenças imunológicas, onde normalmente a gente tem que fazer a biópsia, como eu te falei da nossa dificuldade em Maceió, mas a gente manda para São Paulo, ou muitas vezes o paciente tem condições de ir a São Paulo, a gente já encaminha, porque aí você vai ver o tipo de lesão. Né? O tratamento da síndrome nefrótica é um tratamento muito complicado, porque é um tratamento incerto. Se usa ainda algumas substâncias que alguns têm resultados bons e outros não têm resultados satisfatórios. E é um tratamento, digamos assim, individualizado. Individualizado, que tem que ser com um bom nefrologista, onde você usa muito corticoide, a pessoa começa também a inchar, entendeu? Então é importante, ainda bem que são doenças raras, não é doença com tanta frequência. Mas o que mais desperta, né, tem essas síndromes nefróticas, as glomerulonefrites, mas o que mais desperta preocupação é o diabetes e a hipertensão. Tanto é que em todas as jornadas que a gente sempre fala, todos os lugares a gente pede é a prevenção. Paciente que é diabético, paciente que é hipertenso, tem que se preocupar com a prevenção. Porque hoje nos consultórios o que a gente vê é paciente negligenciando o diabético, são diabéticos. Não é que todo diabético vai dar insuficiência renal, mas todo diabético descompensado, cuja glicose 180, 200, futuramente vai ter insuficiência renal. E é uma doença progressiva, é uma doença lenta, é uma doença silenciosa. Né? Nós estamos muitas vezes com o paciente no consultório e que nos chega com os exames, com ureia de 180, 200, e você passa para ele que ele tem que começar a fazer hemodiálise. E é um tratamento irreversível para o resto da vida. E é uma pancada que o sujeito recebe assim, olha, sem ter uma ideia do que estava acontecendo. Você vê a família chorar com ele, todo mundo chorar. Antigamente era pior, porque a hemodiálise era um tratamento que você tinha muito... não era um tratamento muito eficiente, em virtude de não ser tão moderno, né? Hoje não, hoje nós temos máquinas totalmente automatizadas que disparam com qualquer queda de pressão, mas mesmo assim é um trauma muito grande, né? Nós temos na nossa clínica paciente de 5 anos de idade a 92 anos de idade. Nós estamos agora com 92 anos fazendo diálise, né? Temos pacientes com 23 anos fazendo diálise, 23, 15, 23, 18, vários. São 310, né? Mas o que a gente vê mais é descuido dos pacientes que durante a vida toda não cuidou da pressão. É aquilo que eu te falei, é como uma bola de assoprar. Aquela bola comporta 1 litro de ar. Se você colocar 1.200, 1.300, 1,5 litro, 2 litros, ela vai estourar.
É a mesma coisa com pode o coração. Pode estourar com 1,5 litro, mas pode estourar só com 1.800. É o que a gente vê e cada pessoa é independente. Tem uns até que com 18 tem AVC, né? Aquele derrame que chamam, né? Tem outros que só tem com 23. Então, cada pessoa é diferente. Mas eu acho que a prevenção é isso que a gente sempre coloca para todos os pacientes. Tirar a obesidade, normalmente o pessoal descuida muito, é muito obeso, hipertensão elevada. E quando tem o hipertenso, o obeso e diabético, aí é pesado. Vai Aí ser os 3 fatores, né? 3 fatores. Mas o senhor falou 5 anos fazendo diálise? Ou eu 23 anos, 15 anos, pacientes fazendo diálise. Eu tenho vários pacientes com 10, 15, 20 anos fazendo diálise. Entendeu? Agora, 10, 15, 20 anos. Em hemodiálise. Sim, mas eu digo, não é a idade dele. 5 anos também. Com 5 anos de idade, 5 anos. O que é que leva? É doença congênita. Já nasce com ela. Criança dá muito problema refluxo. Refluxo vésico-ureteral. O que é isso? Nós temos uma bexiga e nós temos ureter. Na junção da bexiga com o ureter, de vez em quando tem um defeito congênito. Então, aquilo não tem um esfíncter correto. Então, toda a urina que desce, ela sobe para o rim. E isso causa infecção. Normalmente, as crianças entram em insuficiência renal crônica pela infecção de repetição. Também isso é raro, né? Então, você bota uma criança, 2, não é o dia a dia que a gente vê. O uso de medicamentos também pode provocar alguma lesão renal, doutor Miguel? Tem descrito os anti-inflamatórios, né? Principalmente o diclofenato de sódio, é o Voltaren, Cataflam, mas isso em intensidade muito alta, né? Hoje a gente sabe que os anti-inflamatórios em pessoas que têm artrose, têm problemas de coluna que tomam durante anos, tem que ter uma prevenção, tem que ir ao médico, tem que ver os exames com o nefrologista para ver se já teve alguma alteração do rim. Porque são os exames que dão um processo inflamatório também dentro dos rins. Né? Esses são os anti-inflamatórios, antibiótico não. Antibiótico não. O pessoal confunde muitas vezes em anti-inflamatório com antibiótico. Não, o anti-inflamatório, principalmente o Voltaren, é o diclofenato de sódio. Esse eu tenho medo desse remédio que houve um período aí que todo lugar, toda vez que você chegava numa emergência, a primeira ideia é, vamos aplicar um Voltaren. Ela dizendo isso quando dava meia volta para ir buscar, eu saía pela outra porta. Mas isso é mais assim pelo excesso, né? Tem pessoas que têm aquelas artroses que passam anos tomando anti-inflamatório. Isso tem que ter cuidado. É preciso cuidado. Doutor Miguel, agora, quer dizer que o grande problema, o maior problema como é que a gente diz assim, é o diagnóstico tardio. As pessoas, o senhor falou que há casos em que a pessoa chega e você toma um susto, porque você diz vai ter que ir direto fazer a diálise. Para você ter uma ideia, hoje, infelizmente, as pessoas mais carentes sofrem mais, né? Pela falta de acesso a médico, pela falta de acesso a medicamento, pela falta de acesso ao nefrologista. Então, hoje, a grande quantidade que a gente tem de paciente é do interior, de povoado, que começa a saber que é diabético a partir do momento que urina e as formigas vão ficar junto à urina porque a urina está adocicada. Aí é que ele sabe que é diabético, aí ele procura o médico. Isso já muitas vezes já está lesionado o rim. Então, as pessoas mais carentes sofrem muito, porque até a medicação não tem condições de comprar. Né? Você passar a vida toda tendo que comprar os medicamentos para o diabetes, insulina é caro. Medicamentos é caro. Agora o governo está melhorando porque ele está dando, mas nem toda hora tem medicamento. E na teoria essa coisa funciona. O remédio é gratuito, o remédio é muito barato. Mas você precisa ir procurar para você ver o que é que acontece. Está faltando. Não chegou. Né? A cota que era pelo governo acabou, o preço é outro. Né? E o problema é o seguinte, como são doenças assintomáticas, você não sente dor, então você não se cuida. Né? A doença que você mais se preocupa é aquela que dá dor. É o cálculo renal. O cálculo renal, a pessoa tem uma dor tão grande que tem uns que desmaiam. Esse fica um louco, procura o médico e quer retirar aquela pedra. Mas a diabético não tem. Você só fica sabendo que tem alguma lesão quando você vai no médico e ele conta o seu problema todo. Então, e outra coisa, a insuficiência renal, ela tem vários sintomas. Primeiro sintoma é a falta de apetite,
é o inchaço que começa a aparecer, ele começa a ter principalmente os pés todos começam a inchar muito pela falta de proteína, né, que ele perde pela urina. Ele começa a ter uma palidez muito grande, muito séria, porque o rim produz um hormônio chamado eritropoetina, que faz o sangue. Vamos dizer, o sangue é formado por 50% da medula e 50% do rim. Se o rim não está funcionando, ele só fica com 50% da medula. Ou seja, ele fica com anemia completa. Normal, são 5 milhões de hemácia, ele normalmente tem 2,5 milhões, 2 milhões de hemácia. Então ele fica com a palidez, aí começa o cansaço, começa a insônia, começa o mal-estar. Então o sintoma é muito forte. Mas esses sintomas eles já aparecem quando a insuficiência renal está estabelecida. No grau 4 ou 5, né? Essas insuficiências renais que a gente falou de mais moderada é o grau 1, 2 e 3. Aí você vai você sente alguma coisa também? Aí você não sente nada. Só sente no grau 4. Essa é a prevenção, onde você chama o paciente e diz, olha, você está num processo ascendente, você tem que se cuidar, não existe mais volta, a lesão renal é irreversível, você já tem, vamos dizer, 2 de creatinina, que é onde a gente mede, você já tem um clearance. O clearance de creatinina é um exame que a gente faz para saber quanto porcentagem o rim funciona. Então, o normal é 100%. O paciente, quando entra em hemodiálise, ele tem de 15% a 20% só funcionado. Então, você sabe com esses exames como é que está o rim dele. Então, você vai dizer, olha, você já perdeu 20% do teu rim. Você não tem mais ganho. Você cuidado para não perder mais. Então, é essa conversa com o nefrologista. Ou seja, você não recupera? Não. Essa é a insuficiência renal crônica de lesão irreversível. Alguém pode perguntar, mas alguém curou de uma insuficiência renal? É aguda. É aquela insuficiência que muitas vezes é sazonal, são os casos de leptospirose, né, quando começa a chover. Aqui no HDT, no qual nós somos médicos lá também, nós temos no mês de junho, julho e agosto uma quantidade muito alta de leptospirose e também muito alta de insuficiência renal aguda. Entendeu? Então, um vinculado ao outro. Um vinculado ao outro. Mas aí é uma lesão reversível. Você faz hemodiálise, 15 dias, 20 dias, ele cura, fica bom. O que a gente pede é para não beber, porque normalmente ele dá uma complicação renal e uma complicação hepática do fígado, entendeu? Mas são lesões reversíveis. Vamos dizer, nós trabalhamos na Santa Casa, lá com o Vanderlei, e a gente tinha muita, na cirurgia cardíaca, queda de pressão. Quando você tem queda de pressão, o rim para, ele colaba, certo? Ele colaba porque ele deixa o sangue para o coração. Isso já é natural. Então, quando ele para, ele dá insuficiência renal aguda. Aí você vai ter que fazer hemodiálise, é como uma ferida. Você vai cicatrizando, até voltar ao normal. E isso ocorre nessas situações? Nessas situações. É mais em UTI, é mais em paciente grave de emergência. Agora, as situações de consultório é essa lesão irreversível que eu te falei. Porque a pessoa já chega depois de algum tempo com ela já estabelecida. Já. Quer dizer, é importante então, doutor Miguel, que as pessoas façam exames periodicamente. Que tipos de exames são preventivos? Preventivos. Eu acho o seguinte, independente de ir ao nefrologista, eu acho que todo colega, isso aí é até um alerta para todos os colegas, pedir uma creatinina e uma ureia e um sumário de urina. São exames muito simples, né? O sumário de urina eu acho que todo mundo faz. Por quê? O sumário de urina detecta que você está perdendo proteína. O sumário de urina detecta que você está perdendo sangue. O sumário de urina detecta que você está perdendo cilindro. E todos esses sinais indicam um comprometimento renal. A creatinina, ela dá um exemplo forte como o seu rim está funcionando bem ou mal. Então, basta você ter uma creatinina que você diz, olha, acima de 1 e 2, olha, vai para o nefrologista que alguma coisa tem. Entendeu? Então, hoje seria importante não só os colegas médicos, mas também os próprios pacientes. Doutor, eu vi o doutor Miguel pedir, vamos pedir uma creatinina e um sumário de urina? Com isso, se a creatinina der normal, o sumário de urina der normal, o rim está normal. Melhor. Aí não mas algum desses índices apresentando anormalidade pode indicar que não seja uma doença renal? Pode ser um outro indicativo? Doutor? Não, porque... Ou elas exclusivamente elas mostram que é o problema? Cada doença tem o seu exame patognomônico, é aquele exame claro, né, daquela doença. Se você vai ver uma doença do pâncreas, você vai ver a amilase.
Se você vai ver que tem uma doença, eu quero saber se eu tenho uma doença do fígado. Você pede TGO, TGP e gama-GT. São as transaminases. Se você quer ver a doença do rim, ureia, creatinina e sumário de urina. Você quer ver uma doença do pâncreas, amilase. Então,